Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo. Hoje uma dica especial do nosso irmão Flávio Gabriel, nosso querido Cafofo, né, do Cafofo Games. Galera que puder se inscreva lá no canal dele. E ele mandou uma dica aqui excelente, família, que ela hoje, né, prova que o dilúvio existiu. Só que a mídia jamais vai mostrar esse ponto de vista para vocês. Estão falando do sexto oceano. Antes de a gente entrar na matéria em si, eu vou passar um dado técnico para você entender a importância disso. Mais de 70% do nosso corpo humano é composto de água. Essa água ajuda a hidratar e levar nutrientes como oxigênio, sais minerais, isso pelas nossas células. Além, é claro, de expulsar substâncias tóxicas do corpo por meio do suor e da urina. Então, o nosso corpo é composto de 70% de água. E o nosso planeta, meu irmão, é o planeta da água. Quando se falava em dilúvio, eu lembro do cientista tratar isso sempre como uma fábula, por dizer que era impossível inundar o planeta Terra de uma vez. Não haveria chuva suficiente para isso, segundo eles. Porém, agora foi encontrado nas profundezas da Terra uma quantidade de água, um lençol de água muito maior do que as águas que tem no oceano. Juntando todos os oceanos, os 5 oceanos conhecidos, não dá a quantidade de água que tem nesse sexto oceano. E essas águas, meus irmãos, do nosso ponto de vista, é as águas do dilúvio. Eu vou passar a matéria aqui para vocês primeiro, para que vocês tenham os dados técnicos e poderem entender a nossa conclusão sobre esses fatos, porque é um fato. Então, como não há tempo a perder, pega o doce de caju e vamos iniciar o nosso quadro. Sexto oceano é descoberto e tamanho espanta cientistas. Descoberta partiu de um estudo por meio de diamantes extraídos no Brasil. Olha de novo o Brasil mostrando a sua importância e provando ao mundo que é o país mais importante do globo atualmente. O mais rico, simplesmente isso. E cada vez isso fica mais provado. Você viu, por exemplo, a preocupação agora dos Estados Unidos com a nossa eleição. Cada vez fica mais claro o que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Essa é a terra que emana leite e mel. Vamos lá. Além do Oceano Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico, foi descoberto um sexto oceano maior que todos os anteriores juntos, bem abaixo de nossos pés. Antes que você diga, nossa, mas será que não é exagero? Bom, meu irmão, está em toda a mídia, toda informação, tá print aí para vocês verem. Qualquer matéria que vocês vão abrir aí, vocês vão conferir a mesma informação, tá certo? Eu tô deixando isso claro para que a pessoa não pense, será que o Davi não pegou uma matéria super sensacionalista e tá falando ali uma coisa que é só um ponto de vista de um certo jornalista? Não. Aqui é unanimidade entre a mídia, tá certo? Qualquer uma que você abrir, repito, você vai se deparar com a mesma informação. A revista Nature Geosciência publicou um artigo no qual afirma que esse novo oceano descoberto abrange todo o globo e fica localizado entre o manto superior e o inferior da Terra, aproximadamente a 650 km de profundidade. Para se ter uma base, a crosta terrestre possui uma profundidade média de 8 a 40 km. Tá entendendo, família? Faça a comparação. A crosta terrestre conhecida, né, já medida, ela tem de 8 a 40 km. Essa tem 650. Tá entendendo? É muitas vezes mais água do que o que se conhece e o que se pode ver. A descoberta foi realizada através de um rigoroso estudo por meio de diamantes, e geólogos alemães da Universidade de Goethe afirmam que, neste estudo, demonstram que a zona de transição não é uma esponja seca, mas contém quantidades consideráveis de água. Isso também nos aproxima da ideia de Júlio Verne, de um oceano dentro da Terra, explicou o cientista Frank Brinkin. Os geólogos já estavam agrupando evidências da existência de uma grande quantidade de água mantida em minerais porosos localizados no manto da Terra, mas foi em 2014 que foi extraído um diamante no Brasil, no qual possui um mineral chamado de ringoldite, e através deste material foi sugerido um estudo de que a zona de transição pudesse ter até 1% do seu peso em água. Segundo um estudo publicado em 2017 pela revista eScience, mostra que a zona de transição, localizada no interior da Terra, pode conter o equivalente a 6 vezes a quantidade de água de todos os oceanos existentes. Aqui encerra a matéria, meus nobres e queridos irmãos. Agora, o que tem isso a ver com a Bíblia? Bom, você tem que prestar atenção nas entrelinhas. E mais precisamente, meus irmãos, segura que agora é aquela informação que arrepia, né, e que você deve gravar para você explicar e passar essa informação adiante. É esse o nosso objetivo aqui. Não é que você apenas saiba e fique a informação em você mesmo. Entenda e aprenda o que eu vou dizer agora para que você possa passar para mais pessoas
e acabar com um dos maiores trunfos do grande sistema, que foi negar a espiritualidade. Cada vez mais, meus irmãos, a ciência comprova a existência de Deus. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e inquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e as chuvas do céu deteve-se. E as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e a cabo de 150 dias as águas minguaram. A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então, meus nobres e queridos irmãos, aqui fala claramente que a água, elas retornaram ao abismo, nas profundezas da terra. Essas águas saíram de lá porque muitas pessoas acham que a chuva é uma coisa mágica. Mas a água ela tem um ciclo. É o de precipitação, condensação, evaporação e transpiração. A água fica o tempo todo passando por esse ciclo. Então, uma quantidade de água que fosse o suficiente para encher esse planeta, inundar toda a costa, não poderia simplesmente aparecer do nada ou desaparecer do nada. Se ela existe, ela tem que entrar em uma dessas etapas do ciclo. A mídia deveria informar isso para vocês. Como ela não informa, tem que vir um cabo velho lá de nós, como eu, e tentar explicar da maneira mais simples possível. Então, meus nobres e queridos irmãos, aqui você tem a grande prova. Esse 6º oceano é a grande prova da grandeza de Deus, que de fato ele existe, que de fato houve um dilúvio, e essas águas estão ali, nas profundezas, até os dias de hoje. Essa descoberta ser feita justamente em um diamante do Brasil serve para lembrar a cada brasileiro que às vezes pensa: olha, esse país é uma porcaria. Meu irmão, bata na sua boca toda vez que você pensar isso, porque o país não é uma porcaria. Os políticos daqui, a administração que é feita aqui, sim, é uma das piores do mundo. Tanto é que consegue manter um país verdadeiramente rico, empobrecido, com a maioria da sua população trabalhando dia após dia para mal conseguir se alimentar. Quando, na verdade, pela grandeza da terra, a riqueza que nela tem, tudo aqui no país deveria ser muito acessível. Cada trabalhador deveria poder ter, com seu salário mínimo, o poder de compra 10 ou 15 vezes maior do que é atualmente. Essa é a realidade do nosso país. Só que tem várias questões aqui que estão ficando cada vez mais difíceis de serem faladas. E a gente vai tentando explicar para vocês, mas começa com a dívida externa e interna. Esses empréstimos com dinheiro em real só servem mesmo para endividar o país e fazer com que esses países dividam as suas riquezas verdadeiras. Sejam forçados a entregar. Olha, vocês trabalham, me dão e vou abatendo aqui na dívida. É assim que funciona. Mas como já tem muitos vídeos, né, falando de economia, inclusive aquele de Dr. Enéas, né, já saiu do ar, é muito triste, né? A gente fez a tradução aqui do livro Brasil em Perigo e ele saiu do ar, né? Foi considerada informação inverídica, sendo que é uma análise política e econômica da situação do próprio país. Assim, são realmente tempos difíceis, meus irmãos. E o vídeo passou aí mais de 6 anos no ar, né? É um dos primeiros vídeos que a gente postou aqui no canal. Mas é assim, né? A carta Apagando a História está em pleno funcionamento e a gente vai tentando, né? Não é por isso que a gente vai parar. A gente vai tentando aqui, dentro do possível, dentro das regras, passar informação para vocês, meus irmãos. Mas reforce a sua fé. Você que às vezes tem dúvida e diz: Deus, por que isso, por que aquilo? Entenda que esse mundo é passageiro, meus irmãos, e as consequências das nossas escolhas é o que faz esse mundo ser como é. As pessoas, sempre que têm a oportunidade de escolher entre Jesus e Barrabás, sempre preferem Barrabás. Naquela época, se você perguntasse: olha, mas por que você vai preferir Barrabás do que Jesus? Eles iam dizer: o Barrabás é um herói, está lutando aqui pela nossa liberdade, para que o nosso país seja soberano de novo, e etc, etc. E esse Jesus fica até entrando nas casas dos romanos, dos inimigos. É um duas caras, mentiroso. Era isso que eles diziam. E da mesma maneira continua. É só você voltar um pouquinho no passado. Agora que a gente sabe a verdade, é fácil falar. Mas se a gente voltar à realidade da época, do Dr. Enéas, por exemplo, o que é que o Dr. Enéas era? Um louco, um palhaço. Chegaram a colocar ele, e ele não percebeu essa jogada que fizeram, em um programa humorista. Todo mundo ali caracterizado de um personagem e só ele como ele mesmo, dando aula a esses personagens, né?
Quem não lembra dele da escolinha? Acho que era a escolinha do barulho. E colocaram ele achou que ali era uma oportunidade para ele passar as ideias dele, mas na verdade as ideias deles estavam sendo ridicularizadas. Tanto é que depois dali ele teve muito menos votos. Então é assim que a mídia faz. Esse ponto de vista aqui, sobre o dilúvio, jamais eles iam fazer associação. Olha, descobrimos aqui um sexto oceano e pronto. Só isso. Não questione mais do que isso. Mas a Bíblia já falava disso, meus irmãos. E aí é esse que é o ponto. Então eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso. Eu espero que você entenda como é difícil fazer esse tipo de vídeo, como é importante que você compartilhe e que passe a informação adiante, tá certo, meus nobres e queridos irmãos? Quem quiser participar do sorteio do Astra, os 2 produtos estão lá na Hotmart, basta você adquirir um ou outro, você já está participando, está cada vez mais perto, família, de finalmente finalizar o danado desse carro, se Deus quiser, né? A gente tem um prazo aí de 1 mês. Não é certo também, mas é muito provável que a gente receba ele aí em 1 mês, né? Agora tá mais perto, família. Só tá faltando a elétrica mesmo e a linha de combustível. E pé no porão. Então participe. Você adquirindo o audiobook, você recebe 3 números. O e-book, você recebe 1 número. E participa do sorteio, além, é lógico, de financiar esse tipo de vídeo, tá certo, meus irmãos? Então, fiquem com Deus. Link aí na descrição do vídeo. Um abraço, seguimos juntos. Fui!